Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Venho vos trazer aqui uma palavra para reflexão neste momento. Espero que você assista o vídeo, ouça essa palavra de Deus para a sua vida e depois compartilhe ela com pelo menos 2 ou 3 amigos seus que precisam ouvir a palavra de Deus. Amém? Meus queridos, em Lucas capítulo 10, Jesus conta uma parábola, uma historinha que ilustra muito bem o que é de fato ser um cristão que faz a vontade de Deus. Essa história, essa parábola, a parábola do bom samaritano, é um exemplo do que é ser um verdadeiro cristão e do que é de fato se fazer a obra de Deus. Tem muita gente na igreja todos os dias achando que está fazendo a obra de Deus e não está fazendo nada. E essa historinha, ela nos confronta porque ela é um verdadeiro exemplo do que é fazer a obra de Deus. Não é difícil. Fazer a obra de Deus é praticar aquilo que Jesus manda no nosso dia a dia. E aqui Lucas capítulo 10, a partir do versículo 30, diz assim: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto, e vendo, compadeceu-se dele, e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal. Levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastastes a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Meus queridos, olha só que coisa interessante. Essa história, ela fala de 3 personagens principais. O homem que descia de Jerusalém para Jericó, o sacerdote, o levita, na verdade 4 personagens principais. O levita, o sacerdote e o bom samaritano. Então, Jesus mostra aqui claramente que um homem foi assaltado, roubado e foi deixado na beira do caminho quase morto. Casualmente, por aquele mesmo caminho, passou um sacerdote e um levita. Quem era a figura do sacerdote e do levita naquela época? Sacerdote era o cargo máximo que se exercia dentro do templo naquela época. O templo de Deus, da casa de Deus. Era um homem que sabia tudo sobre a Bíblia daquela época, que era o Antigo Testamento. Era um homem que sabia tudo de Deus, ou pelo menos deveria saber. O levita, a mesma coisa. O levita, ele era uma pessoa separada para servir a Deus naquela época. Mas tanto o levita quanto o sacerdote passaram, viram aquele homem caído, mas não tiveram misericórdia, não tiveram compaixão, não se prontificaram a ajudar aquele homem que estava caído. E o samaritano, que nem era sacerdote, nem era levita, era um homem que não tinha nem conhecimento de Deus, se compadeceu e teve misericórdia daquele homem que estava caído à beira do caminho. E olha só o que esse homem faz. Ele desce do seu animal, coloca, ali azeite, vinho nas feridas daquele homem que estava quase morto e coloca aquele homem sobre o seu próprio animal e vai andando, puxando o seu animal andando e colocando aquele homem no seu próprio animal. Isso é uma demonstração de amor,
de consideração para com o próximo sem igual. Jesus contou essa parábola mediante vários sacerdotes e fariseus que estavam ali tentando encurralar Jesus. Então, meus amados, tem muitas pessoas, infelizmente, dentro das igrejas que estão igual o sacerdote e o levita aqui dessa história. Estão cansados de ver pessoas padecendo necessidade e não fazem nada. E eu quero dizer que Jesus um dia irá cobrar essas pessoas, porque a verdadeira obra de Deus é se compadecer, é ser generoso com o próximo, é amar, não só de palavra, mas também com atitudes. Fique com essa palavra, essa reflexão no dia de hoje e que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus.